Olá pessoal, tudo bem? KWG para mais um vídeo para vocês. E hoje vamos falar aí sobre as coridoras, né? Aqueles peixes que ficam lá no fundo do aquário, né? Então hoje eu dei uma fuçada de bastante coisas aí, peguei bastante materiais aí, né? Bastante discussões em fóruns, redes sociais e bastante coisas científicas também, né? Então a gente trouxe bastante coisa para vocês. Então a ideia é a gente trazer bem o essencial mesmo para vocês aqui, né? Para a gente ver o que elas fazem, né? E para vocês verem também quanto de variedade que tem, né? Então, o que a gente quer mostrar para vocês como que elas são os peixes especiais, né? Como que elas são curiosas, né? E como a gente faz para elas se sentirem bem no seu aquário aí, beleza? Então, uma coisa que a gente viu bastante aqui é que elas têm uma adaptação incrível, né? Se você ter uma ideia, ela consegue respirar fora da água. Então, pra vocês terem uma ideia, elas fazem parte de uma família, né? Que chama Calictaidae, assim, né? E essa família faz com que eles conseguem, né, respirar fora da água, né? Então eles sobem rapidinho, pegam lá, né, uma bolha d'água lá, conseguem descer, né? E aí o próprio intestino faz com que elas absorvam esse ar, né? Então é uma pura adaptação, né? Isso é um negócio muito incrível, né? Então outra coisa que falam bastante das coridoras também é dos barbilhões, né? Aquela armadura que ela tem, né? Então é isso, né? A boca dela é virada para baixo, né? Porque ela, para ela se, né, achar as comidas embaixo, né? E tem também aquelas antenas, né? Que é como se fosse um radar, né? Vamos dizer, né? E tem a tal da armadura também, né? Que é um negócio de defesa mesmo, né, pessoal? Isso aí faz parte da defesa dela também, né? Algumas têm até uma toxina leve, né? Para não ser pega muito fácil assim também, né? Um outro caso também é o ambiente, né? Que a gente sabe disso também, que é importante que você não tenha um só, né? Porque na natureza eles vivem em cardumes, né? Assim, às vezes centenas, né? Então, para você ter na sua casa, é bom você ter um grupo de pelo menos 5, 6, né? O importante é que sejam da mesma espécie, tá, pessoal? Porque sozinhas ou misturadas de qualquer jeito, elas podem ficar muito estressadas, né? E elas podem até desenvolver aquele comportamento de ficar bem estressada e ficar nadando para cima e para baixo, sabe? No vidro, né? Que tem até um nome para isso, né? O glass surfing, né? Então isso faz muita diferença a gente descobrir, né? E sobre o aquário, né, o tamanho, né, e o substrato que você vai colocar, isso é muito interessante, né? Então isso conta bastante, tá? Então algo em torno de 50, 100, 70 litros já é interessante, né? Já o substrato é bem crítico, né? Então seria legal você ter algo bem fininho, tipo areia, né? Por quê? Para elas poderem fuçar sem machucar os barbilhões dela, né? Que são muito delicados, né? E cascalho muito grosso ou pontudo pode machucar bastante aquilo lá. Os arredondados ainda vai, né? Mas uma areinha é muito melhor para elas, né? E também tem esconderijo também, né? Troncos, tocas, né? Isso é muito importante. Então, geralmente, vamos colocar aí, né, sobre a temperatura, né? Você pode fazer em 26, 28 graus Celsius, né? Tá bom, né? Mas tem isso pode variar bastante, né? Então, alguns podem. Então, é bom você sempre dar uma olhada na espécie que você quer, né? Porque isso pode variar entre elas, né? Que nem Estrebae, né? E as demais, né? Que nem nós temos aqui, né? Temos a foto da Coredoras Manitopenia, tem a Estrebae aqui. Isso pode variar bastante, né? Como vocês estão vendo aí na tela também. Então, é bem interessante. Então, o nitrito tem que estar bem zerado, né? E a amônia também tem o mínimo possível, né? Isso é normal para todos os peixes, né? E o nitrato também não é muito bom você ter muito alto, isso pode ser bem ruim, os barbilhões delas também, né? Bom, um outro mito que tem aí é que falam que elas são as faxineiras, né? Que elas comem de tudo ali no fundo, né? Mas isso também é um pouco de mito, né? Porque no aquário elas precisam da comida delas, né? Então uma pastilha de fundo de boa qualidade é muito legal, né? E é interessante também a gente garantir que essa comida está chegando lá no fundo, né, pessoal? Porque tem peixes que comem tudo antes, né? Então, realmente não dá para você contar só com alga, com comida de outros peixes, tá? Tem que ter uma alimentação própria para eles, né? E para outros peixes também, as coridoras são super tranquilas, né? Elas ficam muito de boa com outros peixes, né? Então, elas se sentem muito seguras, né? Então, assim, e se elas se sentem, né, muito seguras, né, com o grupo delas lá, elas vão ficar fuçando bastante, né? E é interessante que elas se movimentam bastante no aquário, né? Porque ela sobe e pega um arzinho, é normal, tá, pessoal?
Mas fica um alerta aí, né? Se ela subir muitas vezes, tem alguma coisa errada no aquário, tá? É bom dar uma olhada, né? E falando em variedade, né, pessoal? A gente falando em Coridora, né? Tem um negócio vasto, né? Como a gente até comentou, né? Então tem desde os comuns, né? A bronze, a Enos, né? A pimenta, né? Que é a palhatos, né? E até algumas com desenhos super diferentes, né? Como a Esterbai, a Panda, a Schwartz, a Julie, né? Tem até umas pequenas, né? São aquelas, as pigmeus, né? Que não chega nem a 2 centímetros quase, né? Muito pequenininhas, né? Então toda essa variedade é muito interessante, né? Porque até a ciência fica estudando bastante isso daí, né? Então tem até uma proposta de estar separando as corridoras e várias outras, né? Mas enfim, isso aí é a parte científica aí, né? Que eu não vou entrar muito, né? E tem até algumas corridoras também que nem tem, né, um nome científico ainda, que nem acontece com os cascudos às vezes, né? Então, algumas doenças, falando sobre doenças, né, agora, né? Algumas doenças podem aparecer também, né? Tem o ictio, né? Que às vezes pode ser estresse ou mudança drástica de temperatura, né? E para você combater isso daí, não sei, tem um bom debate aí, né? Ou você pode aumentar a temperatura, mas isso não são para todos, né? Porque dependendo da corredora ela não vai aguentar, né? Então legal você separar, né? Colocar um aquário hospital, né? Que são aquelas coisas básicas que a gente fala, né? Mas outra coisa que pode dar também é se o aquário, se elas não têm algum companheiro perto também, elas podem ficar muito estressadas, né? E pegar doenças também, né? Então a coridora, ela não é só um peixinho de fundo, né? Ela tem toda uma necessidade social aí, né? De estar junto com outros, né? É uma diversidade imensa também, né? Então elas são isso, né? São peixes bem sociais. Então, maravilhoso, pessoal. Tá bem isso, né? Então, as coridoras são peixes bem fascinantes, tá? Como a gente mostrou pra vocês aí, né? E é bem gratificante se você ter ela no seu aquário, né? Mas fica aí os cuidados que a gente comentou pra vocês aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aí. Não deixe de se inscrever no canal, porque eu vi que muitas pessoas que estão entrando no canal não são inscritas, né? E é isso. Não deixe de deixar seu like, dá um comentário aí. E faz com que a gente traga mais novidades pra vocês aí sempre. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.